Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 20 horas, diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, para mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Eu sou a Val. Nós hoje vamos falar sobre palavras e atitudes. Mais um capítulozinho do livro Renovando Atitudes, que é um livro de reflexões, para a gente poder, então, pensar um pouquinho nessas questões. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, pedindo aos nossos anjos da guarda, que nos ilumine, que abra os nossos canais de entendimento, que abra os nossos canais de compreensão, para que tudo que seja dito aqui hoje possa fazer sentido para a gente, que a gente possa transformar em ação na nossa vida diária. Que todo o aprendizado possa servir para que a gente possa, então, transformar a nossa vida e trabalhar ainda mais a reforma íntima. Coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento para poder transmitir todas as mensagens que forem salutares para aqueles que nos ouvem. Sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, que vão assistir agora ao vivo, que vão assistir depois que a live ficar gravada. Gratidão, muita gratidão. Assim é, que assim seja. Vamos, então, para a nossa reflexão. Vamos trabalhar a ideia de palavras e atitudes. Como sempre, o autor do livro inicia com um trechinho do Evangelho, que diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, o que ele está dizendo? É sobre isso que nós vamos falar, né, durante toda a nossa reflexão de hoje. Não bastam palavras, são necessárias atitudes. As palavras são importantes, sim. Elas mostram muito do que nós somos. Elas demonstram muito do que sentimos. Mas as atitudes falam por 1000 palavras. Então, é necessário, além de falar, principalmente agir. Aí ele começa assim: os bons dicionários definem comunicação como ato ou efeito de transmitir e receber mensagens, e que envolve 2 ou mais pessoas. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideias ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do simbolismo dos sinais e expressões. Então, a comunicação ela pode ocorrer por diversas vias. A gente pode se comunicar por um olhar, por um gesto, a gente pode se comunicar por um símbolo, desenhar um símbolo e se comunicar através dele. Hoje nós temos aí também a comunicação via internet, em várias plataformas diferentes, em vários aplicativos diferentes. Então, a gente está evoluindo na questão da comunicação. E a palavra, ela nessas vias, como internet, né, televisão, a palavra é aquela que vai transmitir para a gente, com maior propriedade, as mensagens que a gente vai ouvir. Seja a palavra dita oralmente, seja a palavra escrita. Mas as outras coisas também fazem parte do processo de comunicação. Os gestos, as ideias, os conhecimentos, né? Tudo isso faz parte do processo comunicativo. Enquanto a conversação entre 2 indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. Mesmo que a gente não esteja inserido na conversa, que a gente esteja observando pessoas conversando, a gente pode sentir nessas pessoas algum tipo de energia, né? Uma energia mais agitada, se a conversa estiver num grau mais agitado, uma energia de calmaria, se a conversa estiver tranquila.
uma energia de alegria, se tiver ali risadas. Então, pela gesticulação, pelas expressões faciais, nós podemos subentender, muitas vezes, o que tipo de conversa está acontecendo entre aquelas duas pessoas. Tudo isso, então, faz parte do diálogo, né? As atitudes todas que acompanham essa comunicação vão fazer parte desse diálogo. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em 3 propriedades básicas dos seres humanos e se torna possível porque usamos nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações. E a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa, a gente interpreta outra que ela não falou. Então, a gente, às vezes, quer ler coisas que estão nas entrelinhas. Às vezes, isso é muito importante, mas, às vezes, também a gente vai tirar conclusões inadequadas daquilo ali. Então, a gente precisa estar bastante atento para captar realmente, ter a percepção e a sensibilidade para captar realmente o que aquela informação está dizendo. A avaliação e interpretação, e depois, então, a expressão baseada naquilo que a gente recebeu. Né? Então, o que eu estava dizendo é que a gente precisa tomar bastante cuidado para não deduzir sobre as coisas, para a gente poder assimilar a mensagem sem deduções, sem interpretações além daquilo que a pessoa está querendo colocar para a gente. As circunstâncias essenciais de nossa vida, de relação, são o resultado direto de nossas atitudes interiores. Tudo que a gente transmite é um resultado daquilo que a gente está vivendo interiormente. Né? Então, assim, se a gente está numa depressão profunda, é muito difícil a gente transmitir para a pessoa uma ideia de alegria, de tranquilidade, de leveza, porque interiormente a gente vai estar com aquela circunstância de depressão. Então, se a gente tem uma atitude interior, a gente vai transmitir essa atitude interior para aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subtendidos, na chamada comunicação além da comunicação convencional. Então, é aquela que a gente vai intuir. A gente só precisa tomar bastante cuidado para não deduzir coisas que não são efetivamente não são efetivamente coisas que estão dentro da conversa. É isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Então, como nós vimos no início, né, da nossa fala hoje, o Evangelho falou isso para a gente, não é só quem diz Senhor, Senhor, que será atendido, porque é necessário atitude além da fala. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Não adianta a gente ficar fazendo oração o dia inteiro, se a gente não tem nenhuma atitude em prol daquilo que a gente está pedindo. Né? A gente pede para ter, para conseguir um emprego. Né? Então, eu não estou sem emprego e eu vou pedir para conseguir um emprego. Então, eu vou ficar fazendo oração. Mas eu não mando um currículo, eu não procuro ninguém da área que eu gostaria de trabalhar para poder, então, movimentar alguma coisa a meu favor, eu fico ali na prece. Pode ser que vá aparecer uma coisa ou outra para você, mas quando a gente age, isso vai retornar com muito mais rapidez para a gente. É necessário, junto com a oração, junto com tudo que a gente faz de pensamento positivo, né, a gente também agir. O mundo material é um mundo de ação. Então, a gente precisa agir em prol daquilo que a gente precisa, em prol daquilo que a gente tem necessidade, para movimentar tudo que está ao nosso redor, todas as energias, para que a gente possa, então, conquistar aquilo que a gente tanto almeja. Então, é nesse movimento que a gente vai, junto com a oração, fazer acontecer na nossa existência. É importante que a gente
atue na nossa vida, que nós sejamos protagonistas da nossa existência, que nós estejamos à frente da nossa própria existência, atuando de modo que a gente faça da nossa vida o nosso palco como protagonistas da nossa própria existência. E para isso a gente precisa da ação. A força da oração, a força da fé, junto à ação, ela vai fazer com que a gente mova efetivamente montanhas. Desculpa. O mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação unidas pela convicção. Seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. Então, a gente também não pode pedir da boca para fora. Ficar pedindo, sem ter uma sinceridade naquele pedido, né? Eu preciso muito desse trabalho. Esse trabalho, ele vai me trazer consequências positivas, vai trazer fatores positivos para a minha existência. Então, eu gostaria que esse trabalho fosse algo que fosse me dado pela minha fé, por tudo que eu estou pedindo, por tudo que eu necessito. Muitas vezes, a gente não recebe o que a gente pede, né? A gente já distribuiu o currículo em vários lugares, a gente já fez a ação. Distribuímos os nossos currículos, falamos com pessoas, e agora vamos para a oração, né? A oração é sempre importante, muito importante, porque ela gera toda a energia ao nosso redor e faz o nosso campo vibracional ficar elevado. E quando a gente está com o campo vibracional elevado, com a oração, com a fé, a gente alcança os espíritos mais iluminados que vão atuar nos dando bons conselhos para que a gente possa, então, conseguir aquilo que a gente quer. Às vezes a gente pede um trabalho e recebe outro. E esse outro vai ser muito melhor do que aquele que a gente estava pedindo. Então, quando a gente pede, a gente também precisa ter essa paciência para receber. Porque, às vezes, não era aquilo que a gente estava pedindo que ia ser o melhor para a gente. Quando a gente pede com sinceridade, com vontade firme, com intensidade e determinação, existe toda uma espiritualidade que vai trabalhar em prol de aquilo ou algo melhor acontecer para a gente. Então, a gente precisa ter paciência. Hoje, no mundo, a gente está muito agitado. A ansiedade, como falam, é o mal do século. A gente quer tudo para ontem, anteontem, e não tem a paciência de esperar. Nós não controlamos nada, o controle é totalmente ilusório. E a gente acha que a gente controla tudo, porque tem que ser assim, 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 porque se não for assim, não vai dar certo aqui assim. Calma, a gente está agindo, está movimentando o universo ao nosso favor. Vamos voltar para a questão do emprego. Deixamos currículos, conversamos com esse, com aquele, com aquilo outro, e agora estamos na oração. Se não for aquele emprego, vai ser um melhor do que você imaginava. Então, vamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda, como falamos na nossa palestra de algumas semanas aí. A fé, disse o Senhor, disse Jesus, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas, pode tudo. Então, vamos acreditar nisso. E vamos trabalhar, exercitar a nossa vontade, a nossa firmeza, para poder mover as coisas ao nosso redor. E trabalhar também a nossa oração, para que ela seja cada vez mais elevada e tenha mais contato com seres superiores e elevados. O simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos e firmes atitudes interiores. Então, a gente precisa movimentar algo dentro de nós. Fazer aquela oração, falar assim, eu vou pedir aqui, mas já sei que isso aqui eu não vou conseguir, não. Pronto, já derrubou a tua própria oração. Então, a gente tem que fazer a oração com a firmeza de que aquilo vai se concretizar na nossa vida. Se não for aquilo, algo melhor do que aquilo vai se concretizar na nossa vida. É assim que a gente precisa ter pensamentos concretos e atitudes firmes interiores. Dizer, Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha a ação aí, a vontade
vontade do meu pai, aqueles que fazem a vontade. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Então, eu preciso ter o desejo, eu preciso saber o que eu quero atingir, eu preciso ter uma meta, eu preciso me programar para essa meta e trabalhar para que essa meta ocorra em minha vida, com as minhas ações unidas às minhas orações. Então, não são somente palavras que vão realizar. As palavras profundas, elas vão ajudar no 80% àquela ação se concretizar de uma maneira mais positiva. Mas eu preciso trabalhar nos dois movimentos, na ação e na palavra, mas na palavra firme, na palavra interior, naquela palavra que vem do fundo do meu eu para poder fazer aquela solicitação através da oração. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação um maior ou menor desenvolvimento psicoemocional. Então, assim, desde a infância, a gente vai recebendo das pessoas que nos rodeiam determinados toques, né? Então, por exemplo, se meu pai me trata muito mal, eu vou ficar com medo de pessoas que têm aquele tipo de atitude. Se minha mãe não tem muitas atitudes, eu vou entender que pessoas como ela também não posso confiar tanto, porque elas vão titubear na hora de fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais assertiva. Então, desde a infância, a gente vai recebendo através da comunicação e a gente vai desenvolvendo mais ou menos esse nosso psicoemocional. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, dos pais e irmãos, ou fora da família, dos tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre o nosso modo de pensar, e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Através de todas essas informações que a gente recebe e da maneira como a gente recebe, nós vamos criando dentro de nós paradigmas, crenças, que podem nos limitar ou que podem expandir a nossa consciência, né? Então, dependendo do tipo de tratamento que a gente recebeu, a gente pode criar limitações para nós mesmos ou expandir sem limitações, sem limitações para a nossa existência. Mas o que acontece mais comumente é criarmos limitações, né? Então, a gente vai recebendo essas informações que vão nos podando e nós vamos nos limitando dentro daquilo ali. Uma vergonha que a gente passou numa festa junto aos nossos primos, aquilo vai nos limitar em alguma coisa. Um tio que foi injusto com a gente, deu uma bronca na gente quando foi uma outra pessoa que fez a arte, aquilo vai nos limitar com a questão da injustiça. E assim vai, a gente vai criando crenças que vão nos limitando e vão fazendo a gente ficar dentro de casulinhos, dentro de caixinhas. E a gente precisa ir começando a sair desses casulinhos, dessas caixinhas, para poder expandir nossa consciência, né? Então, é importante que a gente tenha essa percepção, porque nós vamos assimilando isso desde a infância. Nós, espíritas, sabemos que bem antes da infância a gente já fazia isso, porque se nós sabemos que temos vidas após vidas após vidas, nós estamos assimilando crenças limitantes de gerações anteriores, né, nas quais nós vivemos também, e que tinham determinadas posturas bastante limitadoras. Nós vamos acumulando, vida após vida, infância após infância, todas essas limitações que são impostas a nós pelas pessoas que estão próximas de nós. Certas informações, porém, captadas pelas crianças e adolescentes, explicam esses mesmos estudiosos que são transmitidas através da comunicação não verbal. Expressões corporais, mímicas, trejeitos de rosto, totalidade, suspiros, lágrimas, gestos de contrariedade ou movimentos das mãos. Então, tudo isso, nas expressões corporais, né, que a gente acaba deixando transparecer, é possível ler essas limitações que nós assimilamos desde a tenra idade. O comportamento, as expressões carinhosas
e os monólogos da mãe com o feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Agora pensa, né? Se a mãe carinhosa fica lá falando com o bebê, se comunicando com ele, passando toda a segurança para que ele possa vir ao mundo, tudo isso traz boas influências para a criança. Agora imagina uma família desestruturada. Que tipo de informações, né, no meio de brigas, no meio de confusões, esse bebê vai receber? Então, assim, desde o momento da gestação, a gente já está recebendo aí essas informações que vão influenciar a nossa vida emocional desde ali até a nossa vida adulta. E vamos falar em questão de espírito, né? Vai influenciar o nosso espírito aí até, por exemplo, vidas para frente. O Carl Jung foi um psiquiatra, psicólogo, que trabalhou bastante coisas relacionadas aí ao comportamento das pessoas. E ele diz que o desenvolvimento da personalidade ele vai acontecer desde a infância. Ele diz que na infância o desenvolvimento do ego começa quando a criança consegue diferenciar-se dos outros. Então, quando ela consegue entender que ela e a mãe, por exemplo, são dois seres diferentes. Ali ela começa a se desenvolver enquanto ser. Da puberdade à idade adulta, os adolescentes têm de se adaptar às demandas cada vez maiores da realidade. O foco é externo, na educação, na carreira, família, o consciente predomina. Na meia-idade, um período de transição, quando o foco da personalidade muda de externo para interno, numa tentativa de equilibrar o inconsciente com o consciente. Isso é para a maioria das pessoas, né? Não se processa exatamente assim para todos, mas aqui a gente está falando de maioria. Ele diz que existe 5 arquétipos principais. As experiências antigas contidas no inconsciente coletivo manifestam-se por temas ou padrões recorrentes, que Jung chamou de arquétipos. Os 5 principais são a persona, que é a face pública, o papel que a pessoa apresenta para os outros. Então, é como a gente se mostra para a sociedade como um todo. Anima são aspectos da psique feminina no homem. E ânimos, aspectos da psique masculina na mulher. A sombra é o lado obscuro da personalidade, que contém instintos animais primitivos, não deve ser totalmente reprimida, pois é a fonte da vitalidade, emoção e criatividade. Sem ela, a vida é sombria. Se a gente pensar no espiritismo, né, pegando aí essa informação de Jung sobre os seres como um todo, a gente vai entender que essa coisa primitiva vem das encarnações iniciais nossas, né? Primeiro nós fomos minerais, passamos para o vegetal, depois para o animal. E do momento em que a gente passou por essas encarnações como animais e como homem da caverna, nós tínhamos instintos muito primitivos e nós ainda guardamos esses instintos em nós. E nós precisamos trabalhar esses instintos de modo que a gente equilibre as nossas emoções, a nossa vitalidade, a nossa criatividade. São as sombras. Nós já falamos sobre as sombras também numa oportunidade anterior. E a gente viu que nossa sombra não é nossa inimiga. Ela é nosso maior professor. Porque com ela nós aprendemos aquilo que nós não queremos ser e nós transformamos aquilo para algo positivo. Então, não é reprimir, é transformar. Transformar aquilo que está em nós e que nós não consideramos assim tão positivo assim, né? E a self representa a unidade, integração e harmonia da personalidade total, envolvendo equilíbrio de todas as partes da personalidade. Nesse arquétipo, os processos conscientes e inconscientes são assimilados. Então, é assim que Jung nos percebe aí através dos arquétipos. Então, desde a infância, a gente vai criando tudo isso para nos tornarmos adultos com esses lados todos aí equilibrados, esses arquétipos equilibrados. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas mesmas informações. Realizamos somas e subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Então, todos os nossos acontecimentos que sucedem na nossa existência,
eles são retidos pela nossa mente. André Luiz disse que o nosso corpo ele é dividido em 5 corpos. 2 corpos que são da Terra, que é o corpo físico e o duplo etérico. Esses 2 corpos nós recebemos quando nós, no ventre da nossa mãe, a nossa mãe vai sugando o fluido cósmico da Terra e vai criando o nosso corpo físico, que é o envoltório do nosso perispírito, que é plástico. E nessa encarnação ele tem a mesma moldura que o nosso corpo físico, porque ele que é moldura. O nosso corpo espiritual, também chamado de perispírito, ele guarda mais 3 corpos, que é o perispírito, o corpo mental e o nosso espírito. Então, nesse corpo mental, que a ligação entre o nosso perispírito e o nosso espírito, que é a nossa parte mais interior, todas as informações de todas as nossas existências estão lá, guardadas, armazenadas. Muitas vezes, quando a gente dorme, ou no momento em que a gente está no estado de quase sono, na onda que a gente chama de onda teta, muitas vezes a gente acessa essas memórias e traz para o nosso consciente. Às vezes não faz muito sentido aquilo, mas às vezes vai fazer um sentido enorme. Porque a gente vai somar a experiência nova àquela ou então vai subtrair alguma coisa daquilo que a gente vivenciou. Então, por exemplo, um trauma de infância, uma atitude que acontece hoje, a gente pode superar aquele trauma, então a gente vai subtrair aquele trauma da nossa existência. Uma atitude de benevolência que alguém tem com a gente vai fazer com que algo que aconteceu no passado, que foi muito ruim, possa ser somado a isso e se transforme, então, a gente perceba que não era uma coisa tão ruim assim. Ou seja, a gente, com todas as coisas que vão acontecendo, a gente vai retendo algumas informações, somando ou subtraindo aquelas coisas que já estão guardadas dentro de nós, no nosso corpo mental. Reconstituindo ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade do nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Quanto a gente... Existe... A energia é algo que a gente produz. O nosso corpo é energia. Tudo que existe no universo é energia. Nosso pensamento é energia. E nós somos, na Terra, e em qualquer espaço que nós habitarmos, co-criadores. Nós co-criamos, porque o Criador nos deu essa capacidade de cocriação. Então, quando a gente passa por uma experiência que faz a gente lembrar de uma experiência passada, a gente vai ter o passado como aprendizado para poder fazer essa experiência no hoje de um modo diferente, para não cair no mesmo erro do passado. Com isso, a gente antevê o futuro. Então, para que eu não tenha o mesmo resultado, eu vou mudar essa atitude para poder, então, fazer uma escolha mais assertiva e não passar por aquilo novamente. É para isso que o passado nos serve. O passado já está lá atrás. A gente não precisa ficar remoendo ele. A gente precisa aprender com ele. E, a partir desse aprendizado, transformar isso em ação na nossa existência. Quando a gente assimila muitos pensamentos e sentimentos tóxicos, isso vai criar em nós algum tipo de desequilíbrio que pode gerar doenças. Afirmações negativas, por exemplo, ou se a gente inculca que está com uma doença, pode até não aparecer aquela doença, mas vai aparecer outra, porque a gente quer que apareça aquilo no nosso corpo, porque a gente fica repetindo aquele pensamento negativo de doença, de doença, de doença, e a gente cria no nosso organismo aquela doença. Quando a gente tem pensamentos muito tóxicos, de que tudo é perseguição, tudo está me perseguindo, tudo isso, ou quando a gente fala mal das pessoas, pensa mal das pessoas, tudo isso são pensamentos tóxicos que vão trazer toxinas para o nosso organismo e vão causar doença. Falando aí, os processos fisiológicos da atividade do nosso organismo, eles podem ser transformados pelas nossas afirmações verbais negativas ou positivas. Quantas pessoas não falam, nossa, eu consegui atingir a cura de um câncer? Por quê? Por causa das afirmações positivas, dos pensamentos positivos que mudaram todos os processos fisiológicos do próprio corpo. Então, percebam como isso é importante. Afirmações positivas, pensamentos positivos, nos levam
há transformações também no nosso organismo físico, não só no nosso organismo espiritual. Então, é muito importante a gente valorizar isso e mudar a maneira de pensar e de agir daqui para frente, porque isso vai fazer com que a gente possa, então, trabalhar de maneira mais assertiva dentro da nossa existência. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psico-espiritual e atua na formação de nossa personalidade, por meio da interação, palavras, atitudes. É muito importante que as duas coisas estejam em harmonia, que seja harmônico aquilo que eu falo e a maneira como eu estou agindo. Então, se eu preciso, vamos voltar lá no emprego, se eu preciso de um emprego, eu vou fazer minha oração, eu vou fazer minha interiorização, eu vou ter fé que eu vou conseguir, mas eu vou ter atitudes assertivas para chegar onde eu quero também. Eu preciso trabalhar nos dois patamares, na palavra e na atitude. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental. E se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repletos do material emitido. Então, por exemplo, é muito importante a gente prestar muita atenção nas brincadeiras que a gente faz, né? A gente tem mania de falar frases feitas, de fazer algum tipo de brincadeira. Por exemplo, dinheiro na minha mão não para. Não, eu sempre sou que nem a Fênix, eu sempre vou, daqui a pouco eu caio, né, num abismo danado e retorno das cinzas. Tudo isso são crenças que nós temos no fundo do nosso espírito sem a gente perceber. E, às vezes, essas brincadeiras, essas coisinhas que a gente fala, elas, então, demonstram essas crenças limitantes que estão limitando a nossa vida e que a gente pode modificar. Então, ao invés de fazer afirmações como dinheiro não para na minha mão, você pode fazer afirmações como a abundância e a prosperidade estão em mim. Eu sou a própria abundância e a prosperidade. Então, modificar a maneira de falar, a maneira para que a sua ação também se modifique e as coisas aconteçam de uma maneira mais assertiva para você. Então, a gente precisa trabalhar isso aí, essa comunicação conosco mesmos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo que a gente fala se materializa de alguma maneira, porque o universo compreende que é aquilo que você quer. Quando você fala coisas assertivas, então vai voltar para você coisas assertivas. Se a gente está colhendo alguma coisa que a gente não está gostando, é porque a gente plantou algo que não foi bacana. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Não existe outro movimento no universo. É plantio, colheita. Então, se hoje eu estou colhendo algo que não está legal, é porque eu plantei errado ali. Como modificar esse plantio hoje? Não é amanhã, é hoje. Hoje eu modifico o meu plantio para hoje mesmo eu já receber algum benefício disso. E amanhã ser melhor ainda. Então, é isso. A palavra tem poder. A palavra tem poder porque ela geralmente determina aquilo que a gente sente. Geralmente determina aqueles nossos sentimentos mais obscuros. Às vezes a gente fala as coisas e nem pensa que aquilo é a nossa crença efetivamente. Então, vamos mudar essa postura na nossa existência daqui para frente, exercitando as palavras afirmativas, os pensamentos positivos, para que a gente, então, alcance. Não é viver no mundo de ilusão, não é isso. Ter o pé no chão, saber as dificuldades que eu vou enfrentar para poder escolher esse caminho, e a partir do momento que eu escolhi qual o caminho que eu vou seguir, fazer um plantio positivo, assertivo, para poder alcançar aquilo que eu almejo. Se você percebe que, nossa, mas isso vai ser muito difícil, então eu vou começar por isso aqui que é menor, e depois, conseguindo isso, eu amplio. Às vezes vai ser mais interessante, porque vai ser menos doloroso. Então, sempre pensar, né? Nunca se preocupar, mas se programar. E se a programação sair do caminho, é porque a espiritualidade está ajudando a gente também, mostrando que não é esse o caminho. Então, vamos observar para ver qual seria o caminho melhor. Vamos acreditar mais que a gente tem sempre uma proteção ao nosso redor e muitas vezes a gente dá ouvidos a quem não deve.
e esquece de dar ouvidos àquele que é nosso amigo, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda. O espírito de luz, ele fala uma vez e pronto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. O espírito obsessor, seja encarnado ou desencarnado, fica repetindo na nossa cabeça 1 milhão de vezes aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos. Essa é a diferença. Então vamos pensar um pouquinho mais e vamos cuidar daquilo que a gente fala. O Gandhi tinha uma frase que dizia assim: nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras. Então a gente vai transmitir a nossa crença para o pensamento e daí para a palavra. As palavras se tornam ações e essas ações repetidas se tornam hábitos. Esses hábitos formam nossos valores e nossos valores determinam o nosso destino. Vamos prestar mais atenção no que a gente está pensando, no que a gente está falando, para descobrir quais crenças estão nos limitando? Esse é o nosso convite. Como eu digo, eu não vim trazer respostas, eu vim trazer perguntas. As perguntas abrem portas, as respostas fecham portas. A partir do momento que eu faço uma pergunta e obtenho uma resposta, eu vou ter outra pergunta a fazer, e assim vai. Então, vamos prestar um pouquinho mais atenção nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, para poder identificar as crenças que estão nos limitando e mudar os nossos valores. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados, pois os diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Tem um ditado que fala, depois que sai da boca, já era, né? Então, vamos prestar muita atenção com o que a gente fala, como a gente fala, qual é a nossa linguagem corporal ao falar, qual é o nosso olhar ao falar. Tudo isso faz parte do diálogo e vai fazer parte da interpretação do outro sobre nós. E vai nos mostrar transparentemente como somos. Então, vamos prestar bastante atenção em tudo isso. Não com o objetivo de ser falsos, mas com o objetivo de ser cada vez mais verdadeiros com a gente mesmo e mais cuidadosos com quem está ao nosso redor. Tem pessoas que falam assim, eu falo a verdade, doa quem doer. A verdade não precisa doer. Existem muitas maneiras de falar a verdade, muitas maneiras. Então a gente tem que procurar aquela que seja mais carinhosa possível para que o outro assimile de uma maneira carinhosa também. Nós vamos ser aplaudidos ou condenados por conta daquilo que falamos. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Muitas vezes a gente reproduz, né? A maneira como meu pai falava comigo é a maneira como eu falo, a maneira como a minha mãe falava comigo é a maneira como eu falo. Eu não sou cópia de ninguém. Eu sou um ser único e irrepetível. Então eu não preciso transmitir aquilo que alguém um dia me transmitiu. Eu preciso ser eu. Eu preciso ser eu. É isso que eu tenho que ser. Eu. Eu sou um ser único e irrepetível. Eu sou uma criação divina do Criador. Não existe ninguém igual a mim no universo. Pensa bem. É uma obra de arte, mas em processo de lapidação. Cada vez mais lapidado. Cada ladinho nosso cada vez mais lapidado. Então, a gente não precisa ser igual a ninguém. Não precisa procurar alguém para ser igual. A gente pode ser a gente mesmo. Mas para que a gente seja a gente mesmo, a gente tem que se amar e se aceitar do jeitinho que a gente é. Uma obra-prima do Criador. Únicos e irrepetíveis. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de nosso sentimento de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Então, vamos prestar mais um pouquinho de atenção. Se a gente está reproduzindo a atitude dos outros, se aquelas atitudes que tiveram com a gente no momento da nossa história estão influenciando o que nós somos hoje, e vamos fazer, então, uma profunda oração para que isso possa ser tirado do nosso sistema, retirado, enviado à luz
e nós possamos nos transformar num ser novo a cada dia. Todos os dias o sol nasce, dando a esperança da renovação a todos os habitantes da Terra, merecedores ou não dele. Ele está lá para todo mundo. Então, nós podemos nos renovar a cada dia, a exemplo do sol. Não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos da nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Então, a gente acorda de manhã, né? Primeira coisa, a gente acordou, aquela cara de sono, nem abre o olho direito, aí vai, tropeça em algum lugar. Aí a gente já fala assim, ai, já começou mal o meu dia, vai ser um dia daqueles. Pronto, olha a programação mental que eu fiz para o meu dia. Olha a cocriação que eu fiz para o meu dia. Mas eu posso pensar diferente. Eu posso pensar, nossa, de manhã eu já tropecei em algum lugar. Isso pode ser um aviso para eu ser mais atento, para que eu preste mais atenção nas minhas atitudes, para que eu possa, então, evoluir cada vez mais nas atitudes que eu tenho na minha existência. E aí, a gente pode cair nos braços da nossa mãe com o menininho aí, né? Tendo um dia maravilhoso e feliz, prestando mais atenção em cada passo da nossa existência. Nossas palavras são filamentos sonoros, revertidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Então, vamos prestar mais atenção nas nossas palavras, elas se transformam em atitudes. Vamos prestar mais atenção no nosso interior, para ver quais são as crenças que nos limitam, para que a gente possa se libertar delas e caminhar cada vez mais para aquilo que Jesus nos pediu. Sede perfeitos. Jesus disse, você é o sal da terra e a luz do mundo. Vamos então ser o tempero perfeito para a nossa própria existência e para todos aqueles que nos circundam, e ser luz em cada lugar por onde passamos. Vamos fazer as nossas reflexões finais. Eu achei essa imagem muito interessante, né? Conserve a mente limpa, faça uma faxina em pensamentos negativos, jogue fora inclinações impuras. Vamos olhar para dentro, vamos prestar atenção naquilo que a gente está pensando, vamos jogar fora tudo que não serve, mas vamos jogar para o universo, sem fazer mal para ninguém. Vamos nos purificar através da oração, através da meditação. São purificadores fortíssimos para a nossa existência. O Osho tem uma frase que fala assim, a palavra coragem é muito interessante. Ela vem da raiz latina cor, que significa viver com o coração. Então, vamos colocar o nosso coração na nossa existência. Vamos colocar o nosso coração para funcionar junto, afinado com a razão, né? Coração e a razão afinadinhos, para que a gente possa, então, ter a coragem, para que a gente possa dar cor à nossa existência, para que a gente possa viver com o nosso coração repleto de amor, de harmonia, de felicidade. E o nosso convite. Você quer a ponte até as coisas boas da sua vida? Elogie as pessoas onde quer que vá, louvando cada coisa que você vê, seja um raio de sol para todos que encontrar e faça o dia deles melhor por ter visto você. Diga obrigado, obrigada em cada momento. Ande, fale, pensa, sinta e respire apreciação e gratidão. Quando você fizer isso, as circunstâncias de sua vida vão mudar para refletir o seu estado interior de gratidão e apreciação. Experimente, use a palavra para edificar o seu ser e o ser do outro. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos por estarem aqui acompanhando a nossa reflexão do dia de hoje. Gratidão às pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas espíritas, não espíritas, a todos. Até semana que vem. Até a próxima quinta, às 20 horas, aqui para mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Tchau, tchau. Beijo no coração. Até lá.
Namastê.